Olá pessoal, como vai? Bem-vindo a essa nossa live aqui no YouTube, no canal do SES OAB. Eu sou José Guerra, eu sou coordenador aqui da OAB, do curso de OAB, e também professor de Direito Constitucional. Eu divido essa cadeira com a professora Reni Oliveira. E aí nós hoje temos uma coisa a te falar, eu quero te mostrar aquilo que nós podemos te oferecer como um curso completo para a segunda fase de Direito Constitucional. E claro, a gente também te oferece, junto com o nosso curso de segunda fase, o nosso curso praticamente de toda a teoria de primeira fase. E aí eu já mostro a vocês algo interessante. Olha aqui. Vocês vão ver que nós temos mais de 350 slides com todo o material revisado, pronto e atualizado para 2025 para você fazer o exame 44. Ou seja, nós temos aqui o melhor para você ter acesso a tudo que você precisa para fazer a sua segunda fase de direito constitucional. E hoje eu quero te mostrar alguns pontos, por exemplo, de controle de constitucionalidade, que é interessante você saber para a sua prova de primeira e de segunda fase. São assuntos recorrentes que você precisa saber, é um assunto recorrente que você precisa saber para responder questões de primeira fase e para fazer a questão prático-profissional, a peça, e também as quatro questões discursivas. Pode ser que dentro da questão você precise discorrer sobre controle de condicionalidade. Claro que se a gente faz o embasamento e o aprofundamento das aulas de controle de condicionalidade dentro da parte teórica, remetendo sempre à segunda fase. A nossa primeira fase, nós temos todos os professores que compõem aqui o SES OAB. Então, nossos professores estão capacitados e preparados para fazer com que você seja aprovado na sua primeira fase. Na segunda fase, nós temos constitucional, penal, administrativo, tributário, civil e processo civil. Todos os nossos professores, eles têm experiência, já coloco aí, pelo menos de 10 a 15 anos no mercado de preparação para o exame da ordem. Então, você pode assistir todas as aulas que estão aqui acontecendo ao longo desses dias para que você conheça os nossos professores e também veja o que é que melhor lhe apetece, o que melhor lhe leva a aprender na segunda fase para que você transponha essa barreira da segunda fase e conquiste a sua carteira da OAB. Agora preste atenção numa coisa. Esquece, porque o exame 43, a prova de segunda fase do exame 43 para direito do trabalho foi, e sim, nós temos também, claro, óbvio, temos direito do trabalho, esqueci de dizer isso. Falei de todas menos direito do trabalho, cabeça minha. O chefe é originário do Ministério Público do Trabalho, imagine. O, a prova de trabalho foi terrível. Ela foi atípica. E você sabe disso, é só você procurar saber quem fez a segunda fase de direito do trabalho. Eles foram buscar, olha a capciosidade, a malvadeza, sabe? A ruindade. Eles foram buscar em trabalho uma peça que é criada por entendimento jurisprudencial. E eles tiveram a pachorra de dizer que estava no edital do exame da ordem. O que nós não concordamos. Nenhum de nós, professores aqui do SESC, concordamos com isso. Mas o que é que eu vim conversar com vocês foi sobre direito constitucional. E aí, claro, eu já passo para vocês aqui o nosso primeiro ponto específico. E aí, olha, eu trago aqui a minha vida pregressa, tá? Eu deixo para vocês o meu contato. Eu não consigo, não sei se eu consigo mexer. Consigo, graças a Deus, Senhor. Tá aqui os meus contatos, tá? Não tem problema que o meu Instagram, eu peço para vocês nos seguir no arroba 6OAB e no arroba Prof. José Guerra, se você tiver interesse. Nós temos sempre dicas para você que está se preparando, seja para concurso, seja para OAB. E também você ficar antenado sobre dicas de como você se preparar, de como você estudar melhor, de como você pode aí aproveitar o seu tempo dentro de um raciocínio em que, com foco, com direcionamento e
com persistência, ou mesmo aquilo que você quer que eu coloco no meu método 45 minutos. Se você tem um lapso temporal muito bom para estudar, como por exemplo, a repescagem para a segunda fase do exame 44, que só vai acontecer lá em outubro, dia 16 de outubro, eu acho. Você tem em torno, se você contar hoje do dia 7 de julho, você tem em torno de 120, 115, 120 dias. E aí eu te digo, se você estudar 45 minutos dia, ou então utilizar o método Pomodoro. Você estuda 25, descansa 5, estuda 25 e descansa 5. Mas isso você só faz desse jeito se você, olha só, volta aqui comigo. Você só faz desse jeito se você tiver uma boa base da primeira fase. E aí você vai utilizar esse tempo para o exercício de resolução de questões prático-profissionais, mais as questões discursivas e, claro, lendo ou estudando, revisando com o nosso material, tudo o que envolve a parte teórica de direito constitucional. Eu digo, o aluno precisa ter um poder de argumentação para elaborar as peças, a peça prático-profissional e também as 4 questões discursivas. E por que eu digo isso? Porque o próprio enunciado da questão, prático-profissional, ele já dá pelo menos a você 3 linhas de fundamentação. Você vai ter ali, no mínimo, 3 linhas de argumentação para que você trate, seja na parte seja nos pedidos, seja na parte de fundamentação do direito. E aí, você constrói aí a sua peça prático-profissional dentro dessa estrutura de, primeiro, endereçamento, segundo, qualificação e, na sequência, a indicação do nome da peça, para concluir, se for necessário, a qualificação, para depois você ir para por quê? Por que de ter escolhido isso? Né? Por que da peça? Né? A razão dela existir. Então eu coloco ali legitimidade para a propositura da ação e do objeto que faz parte da propositura daquela ação. Na sequência, você vai discorrer brevemente sobre os fatos e depois você vai para a parte do direito, da causa de pedir, seja remota, seja próxima, e aí você vai ver o que é que você precisa, analisando inclusive em direito público, aí eu já digo direito administrativo e direito constitucional, há uma grande possibilidade de haver pedido de medida cautelar. E aí você ou direciona a sua medida cautelar para ser analisada lá pelos artigos 299, 300, 301, 302, 311 do Código de Processo Civil, ou você vai utilizar os artigos 13, os artigos 22 da lei da DI, da lei da ADC e da ADPF. Você vai construir também da reclamação do mandado de segurança. O mandado de segurança é um pedido de medida cautelar por inteiro. E aí você não vai ter habeas corpus, que habeas corpus não é peça privativa de advogado, mas você vai ter o habeas data e também você pode pedir uma medida cautelar. Você tem uma ação popular, tem uma medida cautelar. Você tem uma ação civil pública, tem uma medida cautelar. Você pode também pedir um efeito suspensivo em um recurso extraordinário, né? E aí se você for contestar alguma coisa, você também pode fazer essas solicitações. Direito público, na sua grande maioria, vai ter a legitimidade para a propositura da ação dentro do próprio texto constitucional. Lá dentro você vai conseguir entender quem são os legitimados para a propositura de cada uma dessas ações. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai entender também que direito público requer uma visão prática, pragmática daquilo que faz parte da vida social. E aí você vai ter que rememorar um pouco sobre improbidade administrativa, direito ambiental, faz parte da sua primeira fase, direito ambiental. Aí você vai ver direito da criança e do adolescente e você vai entender que alguns pontos vão sendo criados dentro de uma lógica e você só precisará ler, inevitavelmente, as legislações que são
é que cada uma das possíveis peças prático-profissionais podem ser cobradas, mais o texto constitucional. E não há como você fugir a isso. Você vai ter que ler o texto de lei. Guerra, é chato, é maçante, eu não consigo. Bicho, é o seguinte. Você tá ali para vencer aquele obstáculo. A regra do jogo é clara. A gente te dá a bola, a gente te dá o campo, a gente te dá a barra e tira o goleiro. E você vai ter que fazer o gol. Vamos melhorar? A gente coloca a piscina mais clara possível, limpa, com ozônio. Coloca aí também um bom treinador, Reni e eu. Colocamos aí vocês palmilhas para que você nade mais rápido e chegue no seu objetivo. Eu te ensino a fazer a virada e a voltar e aqueles 50 metros rasos em tiro. E aí você vem e vai. E acabou. 2 meses, 3 meses, você consegue se preparar, seja para a primeira fase, seja para a segunda fase. Eu te garanto, o que é que nós oferecemos? O que é que nós oferecemos antes de entrar em toda a nossa aula? O que é que nós colocamos para você? Nós colocamos para você o nosso número de WhatsApp. Nosso número de WhatsApp, ele vai com você aonde? Ele vai com você dentro do seu grupo de estudo no SES OAB, com direito constitucional. Todos os nossos professores deixam um telefone e WhatsApp para vocês conversarem. Além disso, nós conversamos e nós iremos te acalmar. Eu sei que a ansiedade é muito grande e nós fazemos isso. Nós colocamos, particularmente, falo por mim e por Reni, nós colocamos o nosso aluno do nosso lado e fazemos com que ele entenda qual é o lugar dele na fila do pão e depois como ele deve estudar melhor, até ele ir chegar no guichê, comprar o pão e ir para casa. E o pão vai quentinho e ele ainda vai com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de requeijão para passar no pão e comer tranquilo com um gole de café. Nós vamos te oferecer isso 24 horas praticamente. A gente demora 5, 6 horas, 10 horas para responder, porque tem uma noite no meio que a gente precisa descansar. E aí vamos direcionar. Eu corrijo as tuas peças práticas profissionais e tuas questões dissertativas, as 4. Nós fazemos simulados constantemente. Eu te entrego um e-book de simulados inéditos. Também nós entregamos provas anteriores e nós discorremos sobre cada uma delas. E eu te mostro que a redação da tua peça prático profissional em direito constitucional você mata. Você consegue acertar tranquilo. Você vai saber como identificar o endereçamento, ou seja, quando você é instado a dizer qual é o endereçamento na peça prática profissional, o que é que a OAB quer que você indique que sabe? Competência. Você sabe qual é o órgão competente para julgar ou onde aquela ação irá tramitar. Ponto. Se claro, se o enunciado não falar. Mas também, nós vamos dizer a você como qualificar de uma forma tranquila, de uma forma que você não esqueça, nomeando a peça e depois seguindo para a legitimidade, para o objeto que está sendo ali tratado, para depois você dizer ali construir toda a sua peça de uma maneira azeitada para que você chegue e transponha a segunda fase, junto, claro, com a argumentação e a fundamentação, porque, claro, todo mundo faz, professor, como é que faz para fundamentar? Eu não sei fundamentar uma peça, eu não sei fundamentar as questões prático-profissionais. Não tem problema. Eu vou te mostrar, inclusive, no teu vadimeco, como você pode utilizar o seu vadimeco de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente, para que você encontre, inclusive, os argumentos dentro do próprio vadimeco, na parte de direito constitucional, na Constituição Federal. Eu te mostro como você pode fazer de uma forma inteligente
a sua argumentação e responder, claro, as 4 questões. E lembre-se, as 4 questões discursivas, elas devem ser respondidas com sim ou não. Elas são maniqueístas, é sim ou não. Não existe a possibilidade de um talvez. Pode isso? Não. Por quê? Escreve 2, 3 linhas. Não é porque tem 30 linhas ali ofertadas a você que você vai escrever as 30 linhas. Você pode responder a questão em 4 linhas. E você vai fazer isso e vai achar super normal responder dessa forma, tecnicamente correta, sem discorrer muito sobre algo e assim fazer com que o seu examinador, a pessoa que vai examinar a sua prova, não se canse e ali corte pontos seus, tá? Então, fica claro isso, pessoal. Ficamos claros aqui, é o nosso contrato que eu tenho para com você. Te levar de mãos dadas até a tua prova para que você possa, com segurança, com tranquilidade, sem ansiedade, sem angústia, você vir a fazer a sua prova de segunda fase. Seja numa turma normal, uma turma normal que eu digo, uma turma que entra depois da aprovação da primeira fase, seja na repescagem. A repescagem, ela dá um elastecimento no tempo de estudo e aí a gente vai vendo primeiro o que você errou. O que é que você errou na peça? Você vai ser sincero e vai conversar comigo e vai dizer, ó, Guerra, eu errei o endereçamento, eu errei o nome da peça, mas eu acertei o endereçamento, eu não fiz uma boa qualificação, eu creio que eu não fiz uma argumentação boa. E aí, se der tudo certo e você fizer da maneira como a gente te orientar, que a minha voz vai ficar na sua cabeça no momento em que você for fazer a prova e você vai ali só completar aquilo que precisa ser feito na folha de resposta. Você vai ter também o poder e o direito de a gente conversar com vocês sobre, por exemplo, eu te orientar nos recursos com relação às questões que você pode cobrar, que você pode argumentar na sua prova de segunda fase. Então a gente está aqui completo, preparado para que você chegue e faça a melhor prova possível, deixando você tranquilo, calmo, concentrado para você fazer a sua prova com paz de espírito. Beleza? Isso é um compromisso que eu tenho com você. Nos nossos cursos, todos eles de segunda fase. Se você observar no mercado inteiro, você vai ver que o nosso curso de segunda fase, ele é o mais acessível. Ele ainda tem um parcelamento muito elasticido e sem juros. Então, com relação a isso, você não precisa se preocupar. Mas se você ainda não puder fazer a sua compra, entre em contato comigo no meu inbox, no meu privado do Instagram e conversa que a gente consegue um cupom para você fazer direito administrativo é com o Andrezinho. André é show. Direito constitucional, tá? A gente tá aqui para te ajudar da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é fazer você a ser aprovado. Ok? Voltemos aqui ao nosso material. Então tá aqui onde é que a gente coloca, onde é que a gente cresce e eu falo sobre controle de constitucionalidade. O que é que você precisa saber? Você precisa responder a essas 3 questões básicas que você está vendo aqui. Então, olha, logo aqui em cima, o que é? Quais tipos de controles podem ser feitos? Como funciona no Brasil? E como a OAB cobra na peça prático profissional, nas peças, nas questões discursivas, e a gente vai junto te mostrar cada uma dessas respostas, porque se você conseguir responder cada uma delas de uma maneira linear, você pode se considerar pronto, preparado e já armado para ir para fazer a sua prova de segunda fase. Então vamos lá. O que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é um mecanismo que verifica se as leis e os atos normativos estão em conformidade com a Constituição. Se houver incompatibilidade com a Constituição Federal, a norma pode ser declarada inconstitucional.
qual é o fundamento aí? O princípio da supremacia da Constituição. Mas volta aqui comigo, porque eu não estou aqui para ler slide, eu estou aqui para te explicar uma coisa. Dentro da teorização da ideia de controle político, nós vamos observar que ao longo da história, não é da evolução, que evolui é doença. Você pode estar hoje vivendo uma paz de espírito e amanhã estar numa guerra. Não houve evolução, né? Não é porque o tempo passou, no transcurso do tempo você evoluiu. Não é. Tem gente que cresce, amadurece, cresce, fica velho, mas não amadurece. Não é assim? Evoluiu? Não. Então, evolução, só quem tem evolução é doença. Nossa. Então, a gente fica, já se acerta aqui, tá? Então, no decorrer da formatação da teoria do Estado propriamente dito, e, perceba, da estruturação do direito, houve aí controles políticos sobre os governados e sobre os governantes. Então você vai pegar livros de direito constitucional que vai dizer que a cultura dos hebreus, os profetas, que os profetas não eram pessoas que previam nada, não eram pessoas que observavam o passado, mas pessoas que tinham uma intermediação com Deus e com o soberano. Eles diziam, a partir de uma lei, se aquele ato do rei, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, o rei Davi levou muita repreensão, é ou não condizente com a lei que estava sendo colocada. Roma também, os imperadores, de certa maneira, recebiam monções e aí ou eles eram assassinados quando não dava mais certo, ou então havia um levante de outro romano, um centurião que era chefe dos centuriões, ou então um senador que conseguia regimentar pessoas, guardas, em batalhões para derrubar os imperadores. Controle estatal. Depois a gente chega em João Sem Terra 1215 com outro controle. O direito dos barões, os direitos daqueles que eram detentores de fato de terras, que eram aqueles detentores do meio de produção na Inglaterra. A Petition of Right, ele apresenta aí uma maneira de bloquear, barrar, controlar a autoridade posta, o rei. Vai-se mais à frente, vocês vão encontrar também controles ao longo da formatação do Estado, quando paulatinamente vai se saindo do absolutismo e vai se chegando a encontros do passado com a reformulação do presente, como tripartição dos poderes, forma parlamentarista com monarquia, forma presidencialista com monarquia, semipresidencialismo ou presidencialismo puro. Nós vamos encontrar também leis, e aí já temos as formatações de leis, de contenção da atuação dos governantes e dos governados. Mas aí precisa de um poder, perceba, precisa de um poder que faça essa convergência. E na teoria da tripartição dos poderes, o único poder que ele se apresenta como contra a maioria, contra majoritário, é o poder judiciário. E perceba que o poder judiciário ele não representa dentro da estrutura de tripartição dos poderes, um poder que veio a ter como fundamentação de sua origem a própria, agora, democracia. Ou seja, quem os colocou ali não foi o povo que é detentor do poder, mas o soberano, junto com os representantes do povo, ou seja, o parlamento e o poder executivo, poder legislativo e poder executivo, que montam o judiciário. Em algumas situações, em alguns países, a Constituição delega aos dois.
Como, professor? Como? O presidente indica, o judiciário faz a sabatina, ou seja, a inquirição, aprova, manda para o presidente dá um ok, empossa o ministro da Suprema Corte. Outros já são indicações diretas e ele já toma, em algumas situações um pouco mais evoluídas, mas eu não concordo porque o poder contra-majoritário ele precisa estar ali, apartado de qualquer crivo de aceitação popular, eles passarem por eleição e terem um prazo de 8 anos e de 16 anos para servirem como membros de corte constitucional. Você consegue perceber isso às vezes na Itália, na Espanha, alguns desses movimentos. A única coisa que eu posso te dizer é que o poder judiciário se apresenta como um poder contra-majoritário. Mas, e aí vem, com o desenvolvimento do próprio direito, e dentro daquela estrutura de contenção, os freios e contrapesos, teorizado pelos federalistas nos Estados Unidos, imagina, os Estados Unidos já foi um grande espelho para o constitucionalismo mundial. Tudo o que nós temos hoje no Ocidente com relação a direito constitucional é levado à presidência da República. Boa parte nós vamos buscar nas teorizações do século XIX dos Estados Unidos e boa parte do século XX. Boa parte, não toda, tá? E depois descamba, aí acabou. Acabou e fiquemos com a parte boa. Então os federalistas, eles colocaram aí pontos de conexão e de contrabalanceamento para que o poder judiciário também não seja um superpoder. Porque não existe vácuo de poder. Onde tem um vácuo, um poder ocupa. Se há um vácuo no poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário irão ocupar, dentro de suas ponderações. Mas não existe vácuo de poder. Então há aí um contrabalanceamento, ou check and balance, para a contenção dos poderes. E essa contenção, ela se mostra muito nas atividades típicas e atípicas de cada um dos poderes. E aí eu te mostro. Na atuação típica do poder legislativo, ele pode apresentar um veto político ou jurídico a um projeto de lei que chega à sua mão. Dentro do poder legislativo, existem as comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, que observa se aquele projeto que está sendo objeto de análise, ele é ou não constitucional. Ou então, o próprio poder judiciário, em alguns casos, quando ainda existe um processo em trâmite, um dos congressistas, aquele que atua no Congresso Nacional, um representante do povo do Estado, ele entra com um mandado de segurança pedindo ao Poder Judiciário para que haja o cumprimento do devido processo legislativo e aquele processo que esteja tramitando de um projeto de lei, de um projeto de emenda à Constituição, ele siga os padrões normativos da Constituição Federal, da Lei Complementar 9895 e também do regimento interno, seja do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado. E aí você vai vendo que há aquela contenção e o atrito normal dentro de uma estruturação tripartida em que as instituições de fato funcionam. Mas passado tudo isso, o legislativo e o executivo já tenham feito a sua parte, ainda resta a ideia de contenção dentro de um poder que não tem o crivo, aqui no Brasil, democrático. E isso é bom, porque eles não têm aqui vinculação com a ideia de que eu tenho que agradar a população que me elegeu para que eu faça da maneira como eles queiram. Não, porque eu vou ter aqui a única obrigação dentro da Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ter como parâmetro, como paradigma de observação de controle de constitucionalidade o texto constitucional. E isso, esse introito que eu estou te mostrando, é para dizer o quê? É para dizer que o controle de constitucionalidade ele pode ser prévio ou ele pode ser prévio
ou ele pode ser repressivo. Ele pode ser preventivo, ele pode ser repressivo. O preventivo é aquele que acontece antes de aquela lei em sentido lato, seja emenda à Constituição, decreto, o que seja. Aquela lei, ela entra em vigor. Enquanto ela está sendo processada no processo legislativo, existem direitos ali, existem alocações de observação cujo paradigma é a Constituição Federal, em que há o confronto entre o texto e a Constituição para se dizer se aquele projeto é legal ou não. Além disso, existe a forma como ele é processado ou quem está habilitado para iniciar aquele processo legislativo. Então eu tenho um erro formal que, inclusive, se coloca quem são os legitimados para a propositura de cada um dos tipos de lei. Quando o Poder Judiciário ele é o agente específico, o legitimado para a propositura de uma lei, o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, a própria Presidência da República, o Congresso Nacional, quem são os legitimados? Então, a legitimação mais a maneira como é processado o iter procedimental, o caminho que dá, também é um direito que perfaz ao congressista que aquilo que está sendo processado seja realizado dentro de um parâmetro legal específico, pré-determinado e que precisa ser formalmente legal. Chegamos passou tudo. Teve algum erro? Não teve? Há uma pinça de inconstitucionalidade em algum ponto. Há uma verificação de inconstitucionalidade em algum dos entendimentos. Da maneira como é lida aquela lei, aquela legislação. Se ela é lida de uma forma, se ela é lida de outra, vai se observar dentro de um parâmetro do texto constitucional qual é aquela interpretação que se amolda ao texto constitucional. E aí não precisa nem tirar aquele texto legal de circulação, ou seja, eu não vou afrontar aqui o poder soberano do poder legislativo de democraticamente elaborar leis. Mas, percebam, mas eles vão conseguir aqui encontrar uma interpretação que se amolde constitucionalmente àquele momento histórico, aquele retrato histórico, dia 7 de julho de 2025. Como é visualizado cada um dos institutos que são elevados a categorias jurídicas para o parâmetro constitucional. Então, o parâmetro constitucional de casa, hoje, de domicílio, de residência, é um. Pode ser que daqui a 30 anos não seja o mesmo. A questão de a ideia de soberania pode, ao longo dos anos, sofrer algumas modificações. Institutos de previdência social também vão passar por significações diferentes. Questões de direito tributário, da mesma forma. Então, nós temos aqui aquilo que se perfaz dentro da ideia de controle de constitucionalidade. Ele é preventivo, ele é repressivo. O preventivo acontece antes da lei existir, propriamente dita, mas quando ela é processo legislativo. E repressivo é quando a lei já existe, lei em sentido lato, em que, dentro dos parâmetros de que a Constituição assim coloca, vai se verificar se é constitucional ou inconstitucional. Mas, percebo, não só do presente vive o direito, nós vivemos também do passado. E existem leis que são anteriores à Constituição de 88 e que hoje ainda estão em pleno vigor. O Código Penal, por exemplo, é um deles. É uma dessas legislações. Em 84 sofreu uma grande modificação na sua parte geral. E essa parte geral que foi modificada em 84, ela se amolda até hoje ao que nós temos como direito penal parte geral. E aí, dentro da teoria do direito constitucional, já fundamentada e já sacramentada em decisão
em decisões e já formatada em uma jurisprudência a teoria da recepção ou da não recepção. A nova ordem constitucional recepcionou aquela legislação ou não. Percebam que essa ideia de recepção ou não recepção do texto anterior a 5 de outubro de 88, ela não vai acontecer automaticamente para todas as leis, mas parte do pressuposto de que todas as leis elas se amodam, se adequam à Constituição de 88. E os casos que não vão se mostrando adequados em sua interpretação ou mesmo na sua redação, elas vão sendo judicializadas ao longo do tempo. E aí você vai encontrar leis, como por exemplo a lei de imprensa, que há alguns anos, ela já existia desde 55, mas há pouco tempo ela foi tirada, dita como inconstitucional. Mulher honesta do Código o Código Penal de 39, que se arrastava na parte especial, se arrastava até no final dos anos 2000, que era mulher honesta, a percepção mudou, né? Contravenções penais, vadiagem, né? Pessoa que não trabalha, meu Deus, o cara que não está trabalhando, não está fazendo nada, está sentado no meio-fio, chorando, ele está vadiando. Era uma contravenção penal. Mas perceba, não é evolução, é mudança de paradigma, é mudança de perspectiva e de maneira de visualizar a sociedade naquele momento, naquele retrato, ou seja, nessa moldura de imagem que você está vendo agora no dia 7 de julho de 2025. Tá? Então nós temos essa construção de contenção de poderes por meio do controle de constitucionalidade. Mas claro, nós quando vamos observar o controle de constitucionalidade, nós vamos observar quando ele foi colocado, quando ele pode ser usado, em qual momento. Guerra, mas tu não dissesse que ele é preventivo e repressivo? Não, jovem Padawan. Eu quero dizer a você que o controle de constitucionalidade, ele pode ser observado, ele pode ser utilizado por qualquer juiz em território nacional, em uma situação específica. Em uma outra situação específica, só órgãos do Poder Judiciário que analisam constitucionalidade parametrizada com o texto constitucional é quem podem fazer. Aí vocês, como assim, Guerra? Tribunal de Justiça tem como parâmetro o texto da Constituição Estadual, seja com normas de repetição obrigatória, reflexiva, está no texto da Constituição Federal, está no texto da Constituição do Estado, ou não. Se ela estiver toda dentro do parâmetro de controle constitucional, dentro da constitucionalidade da Constituição Federal, essa Constituição Estadual ela vai ser o parâmetro para uma unidade federativa chamada Estado. E a Constituição Federal será o parâmetro para observar em abstrato, de uma maneira concentrada, as leis em território nacional. Aí você observa e diz assim, Guerra, mas os TRFs, os TRTs, os TREs, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal de Contas da União, eles não podem analisar a constitucionalidade de maneira incidental, ou seja, da primeira maneira, incidental, em que, o que seria isso? Em que o pedido principal para ser alcançado passa pela declaração, em um caso concreto, de inconstitucionalidade de uma norma para assim se chegar ao bem da vida desejado em um processo, em uma ação específica. Então eu digo, esse mouse é meu, mas para que eu chegue a ter esse bem da vida chamado mouse, eu preciso dizer que nenhum mouse pode ser daquele que esteja usando camisa vermelha. Ponto. Essa é a lei. Então eu não posso ter o mouse porque eu estou usando camisa vermelha do SES, é a logomarca do SES, né? Tá aqui a logomarca do SES.
Aí eu vou dizer, olha, esse mouse é meu. Por quê? Porque essa lei que diz que toda pessoa que anda de camisa vermelha é inconstitucional. Então, no caso concreto, afasta essa lei e eu tenho aqui o meu bem da vida. Acabou. Maneira incidental. O incidente, ele cai. O incidental, ele cai no meio de uma ação processual como um pedido subsidiário para se chegar àquilo que é o bem principal, o pedido principal da causa. Então nós temos aí algumas maneiras de se aplicar o quê? De se aplicar o controle de constitucionalidade. E claro, é importante você conhecer, saber o artigo 103 da Constituição, em que lá se coloca todos os legitimados. Presidência da República, mesa do Senado, mesa do Congresso Nacional, governadores de Estado, Assembleias Legislativas, Conselho Federal da OAB, Procurador-Geral da República, né? Entidades de classe que tenham amparo e sindicatos que sejam de amplitude nacional, partidos políticos. Aí você vai ter que também entender que o artigo 102, 1A, fala sobre controle, fala sobre a competência da Constituição do STF para julgar questões de controle de constitucionalidade no seu pleno e nas suas turmas. Você vai ter ali essa parametrização. E aí você vai vendo. E nessa construção você vai ter que ler também as legislações específicas, a 9868 de 99 e a 9882 de 99. Você lê essas duas leis. Se você tiver um tempo, você vai lá no site do STF e lê as legislações anotadas, que você vai ter aí um embasamento maior sobre os pontos da jurisprudência, os pontos de julgados que são colocados nessa legislação anotada. Então, perpassa a ideia somente de definição de controle de constitucionalidade como um mecanismo de verificar se as leis ou os atos normativos estão em conformidade com a Constituição, seja a Constituição do Estado, seja a Constituição Federal. Nós temos aí o controle repressivo e o controle preventivo, e nós temos também as legitimações para atuação, seja em um modo concentrado, né? Em um modo concentrado ou em um modo difuso. Esse modo difuso, todos os juízes de todo o país podem incidentalmente declarar uma lei inconstitucional. Na maneira concentrada, em abstrato, nós vamos ter cortes específicas, Tribunal de Justiça e STF. Uma pergunta, Guerra. Tribunal de Contas da União pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Há uma súmula de 1963-63, que a partir dos entendimentos do STF à época, fazia com que o Tribunal de Contas da União pudesse declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas por um motivo só. Nas constituições anteriores, apenas um órgão era legitimado para a propositura das ações de controle de constitucionalidade, tão só o Procurador-Geral da República. A partir do momento em que houve a promulgação da Constituição de 88, houve aí uma ampliação de possíveis legitimados para a propositura de uma ação de controle de constitucionalidade. Saiu de 1 para uma centena. Guerra, não. Lá só tem 9, 10. Não. Partidos políticos, quantos partidos existem hoje no Brasil? 34, 38? Quantas associações e sindicatos de cunho nacional de representação você vai encontrar no Brasil? Tá? Quantas assembleias legislativas? Quantos governadores de estado? A OAB, o Ministério Público, as mesas do Senado e da Câmara e a Presidência da República. Meu amigo, caiu na casa de mais de centena. Então, a partir dessa verificação, após a posse do ministro Alexandre de Moraes, começou a se entender que
não havia mais um motivo pelo qual o Tribunal de Contas da União viesse a declarar a inconstitucionalidade de uma lei, porque esse entendimento já estava ultrapassado em decorrência da promulgação da Constituição de 88, em que os legitimados para a propositura de uma ação de controle de constitucionalidade caiu para a casa das mais de centenas de órgãos, instituições, poderes e etc. Então, isso nós encontramos nessa base de estudo legal inicial, incipiente, de direito constitucional, controle de constitucionalidade. Eu quero agora, para finalizar, eu quero convidar você novamente a nos seguir nas redes sociais, no @Prof. José Guerra e no @CESOAB. Vem junto com a gente. Conhece os nossos professores, penal, administrativo, constitucional, empresarial, processo civil, tributário e trabalho. Conhece os nossos professores. Vê a nossa pegada humanizada de atendimento àquilo que você precisa, porque nós humanizamos o atendimento ao nosso aluno de OAB, somos nós que atendemos os alunos, fazemos isso com muito amor, muita dedicação, e nós estamos aqui prontos para te ajudar a transpor essa barreira e você conquistar, em definitivo, a sua carteira da ordem como advogado ou advogada. Pessoas, eu agradeço imensamente vocês estarem aqui, nos assistirem, seja a hora que for, seja o momento que for. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês e eu espero e creio em Deus que vocês estão no caminho certo enquanto estiverem estudando. Estudem. A modificação de uma vida acontece quando a gente se esforça de verdade para um propósito do bem e para o bem. Obrigado, valeu e um forte abraço.